a jornada que o cliente faz para antes de comprar algo de você, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai aprender nessa aula. Só que aí existem etapas, existem camadas ali, pontos antes que a pessoa compre algo de você, tá? Não vai achando assim que só porque agora eu sei tráfego pago, eu vou comprei a mentoria ARC ou fiz outro curso A, B e C que eu vou sair vendendo. Não é assim. Você precisa entender do que é o básico primeiro, para depois ir construindo isso, e com o tráfego pago, você vai fazendo com que isso fique cada vez mais forte, entende? Então, assim, são níveis, são etapas que você vai fazendo isso até você conseguir vender cada vez mais consequentemente, né? Então, entendido o conceito de funil, beleza. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre os níveis de consciência. Então, o primeiro nível é aquelas pessoas que não sabem que tem um problema. Pessoas que não sabem que tem um problema, tá? E aqui a gente tem pessoas que sabem que tem um problema. Pessoas que sabem que tem um problema, tá? Então esse aqui é o segundo nível de consciência. Ao decorrer da nossa estratégia de tráfego pago, a gente utilizar cada ponto desse nível aqui para comunicar com essas pessoas de uma maneira diferente, seja nos criativos, seja na copy, seja na segmentação, né? Então, assim, e entender isso daqui é importante para que o seu funil seja mais eficaz ali, né? Isso para qualquer nicho, se você trabalha com nutrição ou qualquer outro nicho, enfim, isso aqui o pilar, tipo, você tem que entender disso aqui. E o terceiro nível de consciência são aquelas pessoas que sabem que tem um problema, tá? Então aqui, sabe que tem um problema e que você resolve aquele problema, tá? Então, logicamente, o que a gente quer focar é esse aqui, certo? Mas você precisa primeiro gerar uma conexão com essas pessoas aqui. Lembra do topo de funil? Essas pessoas aqui são parte do seu topo de funil e essas daqui são parte do fundo do seu funil. Cara, entender isso daqui, eu tô falando de entender dores do seu avatar, eu tô falando da gente entender como você vai comunicar de uma maneira mais eficaz com esse avatar, né? Para que ele consiga enxergar em você autoridade suficiente para comprar algo de você, seja através dos anúncios, seja através do orgânico mesmo, né? Então, assim, entender isso daqui é muito, mas muito importante, tá? Então, beleza. Esses são os 3 níveis de consciência que a gente precisa trabalhar aí, ficar atento nos nossos conteúdos, nos nossos anúncios, tá? E calma que eu falei de avatar, eu falei de outras questões aqui. Tem aula mais detalhada sobre isso, né? Que é o MAD ali, onde você vai aprender como detalhar seu avatar e tudo mais. Mas esse princípio aqui de entender o nível de consciência ele é fundamental. E agora, eu quero passar para vocês aqui que assim, o tráfego pago é como se fosse uma máquina que ela consegue encontrar as pessoas certas para você e trazer-las até você, né? E aí você precisa criar essa máquina e apertando os parafusos ali ao decorrer do tempo, tá? Porque ninguém cria uma máquina perfeita logo na primeira campanha, né? Ninguém cria uma máquina perfeita ali logo no primeiro dia. A gente vai criando e aí vai ajustando com o decorrer do tempo, tá? Tá? Beleza. Agora, entendido esses conceitos aqui, eu quero te explicar esse conceito aqui, ó, que são essas etapas aqui para que a gente consiga fazer o nosso funil de uma maneira mais eficaz, tá? Bom, primeiro ponto aqui, primeira etapa desse funil seria a descoberta, tá? Como é que o seu cliente vai te descobrir? Primeira coisa, você tem que imprimir, o seu anúncio tem que imprimir na tela do seu cliente. Ou ele precisa te encontrar na internet, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Como é que o seu cliente, o seu prospecto ali vai te encontrar,
né? Ou você imprime um anúncio, interrompe ele ali, imprime um anúncio para ele, um anúncio, obviamente, que tem aula aqui sobre como criar um anúncio e tudo mais, mas um anúncio que gere desejo, curiosidade nele, né? Ou então, ele precisa te encontrar na internet, e aí como é que ele te encontra aqui na internet? Através dos mecanismos de busca. Através dos mecanismos de buscas. Vou deixar assim. Que são os famosos SEO, né? É o SEO, que é basicamente a otimização de motores de busca. Por exemplo, aqui o Google. Isso daqui é uma otimização de busca. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, nutrição, eu dou um enter e eu não acho um artigo, um site ou algo que remeta aqui ao seu nicho, à sua loja, a gente está perdendo essa parcela desses públicos aqui também, tá? Então, assim, vai ter outras aulas explicando melhor sobre isso aqui, tá? Mas é importante a gente ter essa ideia em mente, que o cliente, você precisa aparecer para ele, né? Primeiro contato ali, você precisa aparecer para ele, para que ele descubra, para que ele saiba quem é a sua empresa, o que a sua empresa faz, né? Essa primeira etapa ali do nosso funil. E a outra opção é através da pesquisa dele, por exemplo, como comer de forma saudável, por exemplo. Aí a pessoa pesquisa isso no Instagram, ela pesquisa no YouTube ali, no Google mesmo, e encontra algumas coisas. Sua empresa, tecnicamente, teria que estar lá, né? Teria que estar lá. E mais para frente também a gente tem aula aqui explicando na mentoria ARC sobre como você coloca ali sua empresa no Google totalmente de graça e que você consiga aparecer para essas pessoas que estão buscando pelo seu serviço. Então, assim, primeira etapa do funil é a descoberta. A segunda etapa é o relacionamento. É você gerar um engajamento com essa pessoa, né? Sei lá, a pessoa, você postou um vídeo no Instagram e esse vídeo foi legal, você passou uma direção interessante ali, você conseguiu explicar de uma forma atraente determinado assunto do seu nicho. Essa pessoa viu o valor naquilo, ou seja, ela descobriu aquele vídeo, imprimiu na tela dela, ela descobriu você ou sua empresa, ela gostou daquilo ali e começou a interagir com você, engajou. Então, é importante a gente ter essa etapa de relacionamento com o cliente, ou seja, ele engajar, você chamar ele para engajar, né? Então, assim, se você gostou desse vídeo, clica aqui, participa, vai nos comentários, comenta alguma coisa e tal. Então, assim, preocupa também em deixar o seu funil mais forte, colocando esse item aqui, que é o item do engajamento. Obviamente, se for alguma coisa que não esteja alinhado com as dores do seu avatar, com aquilo que ele busca, não necessariamente você vai ter um bom engajamento, né? Porque tá todo mundo querendo engajamento hoje em dia. Então, assim, mas tá todo mundo querendo engajamento de todo mundo. Não, você só precisa se preocupar com as pessoas do seu nicho. Quem é que vai comprar de você, necessariamente? Eu gosto muito dessa filosofia, né? Então, é por aí. Segunda etapa do funil seria esse relacionamento. A terceira etapa seria a conversão. Aqui é onde, de fato, ele vai deixar o contato dele. Aqui, de fato, ele vai virar o seu lead, né? Sei lá, digamos que você esteja... sei lá, o seu funil começa assim, ó, sei lá, você começou, postou um vídeo lá ali no TikTok, a pessoa gostou e tal, legal, aí engajou com você, interagiu, começou a te seguir e tudo mais, e aí depois você vai fazer um anúncio para essas pessoas que elas já viram, elas sabem quem vocês são agora e interagiu com você. Você vai fazer um anúncio e vai falar assim, ó, se você gostou desse conteúdo aqui e tudo mais, se você quer, sei lá, aprender o meu método para comer saudável, de forma saudável, a gente está falando sobre nutricionista, e aí esse anúncio, quando a gente faz, o foco dele tem que ser conversão, entendeu? Então, é a terceira etapa aqui do nosso funil, que é quando a gente chama a pessoa para entrar em contato com a gente, para comprar alguma coisa ou para ser lead de um evento, de outra coisa, entendeu? Então, essa é a terceira etapa aqui da nossa conversão. Muitos aí dizem que essas três etapas aqui do processo de funil de vendas seriam as principais,
Mas eu gosto de acrescentar mais um item aqui, que seria o remarketing. Então, como eu estava falando sobre o remarketing nada mais é do que fazer marketing novamente, tá? Uma vez que a pessoa virou o seu lead, ela já te mandou mensagem ali, querendo saber mais sobre o seu produto, uma vez que ela interagiu, engajou, ela te segue, ela viu o seu produto, ela sabe quem você é agora, você não é um desconhecido mais para ela. É importante que a gente tenha campanhas de remarketing, né? E você vai aprender como fazer isso, né? Como criar esses públicos aqui de pessoas que já interagiram com você, pessoas que viram algum vídeo, algum anúncio seu. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Então assim, isso aqui são um dos princípios mais importantes do tráfego pago, tá? Entender quais são os níveis de consciência daquela pessoa para que a gente tenha uma clareza para direcionar os anúncios da melhor maneira possível para essas pessoas. E segundo passo, aqui, segunda parte, seria entender o mecanismo do funil de vendas de fato, né? E aqui, como eu falei, fazer marketing novamente. Isso daqui também pode funcionar de duas formas, né? Ou 100% do orgânico, que você vai fazendo aqui, por exemplo, posta conteúdo, chama a pessoa para entrar em contato, promoção aqui agora, se você quer, sei lá, comprar um cosmético para os seguidores do Instagram, promoção que vai durar 24 horas. Chamou a pessoa ali para entrar em contato com você. Também é um processo de conversão, né? No orgânico, claro. Só que aí dá para a gente fazer isso daqui dentro do tráfego pago, né? Isso daqui, se a gente for esmiuçar e levar uma análise mais profunda, a descoberta, o que é? É a impressão do anúncio. O anúncio apareceu para a tela da pessoa, beleza, a pessoa viu e interagiu, gostou, legal, deixou de lado. Aí depois a gente anuncia, o anúncio aparece para ela novamente. Aí ela vai ver ali o anúncio, ela te segue, ou ela entra em contato, ela curte ali sua publicação, né, e tudo mais, o anúncio. No segundo momento, no terceiro momento, ela vai entrar em contato com a sua empresa para saber mais, né, sobre o seu produto, enfim. E depois a gente tem a opção de fazer remarketing. E também tudo isso utilizando aí a ferramenta de tráfego pago para que a gente atraia novas pessoas para dentro da nossa empresa e reduza esse custo aí por conversão, tá? Então, esse aqui é um dos princípios mais importantes, eu acho, na minha opinião, do tráfego pago, é entender quais são os níveis de consciência, entender como o funil de fato funciona, né? Que basicamente um funil é isso daqui, né? Que a gente estava falando. Aí aqui a gente vai colocar o máximo de pessoas possíveis aqui dentro desse funil. Aí aqui a gente vai filtrando até que chega uma pessoa só para realizar a venda de fato, né? Então basicamente é isso daqui o funil, né? E o funil ele é bem explicado com essas etapas aqui, essas 4 etapas, né? Descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa aula, que essa aula consiga te auxiliar agora, consiga te dar clareza para que você entenda a jornada de compra de um cliente, né? Ele não compra nada da noite para o dia, a não ser se ele já tiver um nível de consciência mais avançado, né? Então, por isso que é importante ter essa ideia, essa dimensão aqui, tá? Então, eu te vejo na próxima aula e tamo junto.